Então, continuando a fazer comentários sobre o tema As modificações do funcionamento inconsciente no século XXI. É uma palestra da Marie-Hélène Bruce, dada numa reunião Sciences Po, Sciences Politique, coordenada pelo Christian Hoffmann e Chemamá. E o funcionamento inconsciente, né, é igual ao nosso corpo social. Corpo social, o que nos compõe, o que vem de fora, o que? Informações. Informações, como são veiculadas as informações vividas, né, encarnadas, as informações em cada tempo. E a gente faz uma grande comparação entre esse funcionamento, desse mecanismo humano de existir, que é ser composto, ser construído pelas informações que a gente recebe. A gente nasce sem instinto, né, muito poucas coisas da gente, como sugar, vem já no automático, mas a gente nasce para aprender. E isso, aprender o tempo todo, aprender a língua que o nosso grupo fala, aprender o que vai nos ajudar a bem sobreviver. Aprender tudo, até como olhar, as expressões, como se dirigir a um mais velho, a um mais novo. Então, tudo isso modificou muito do século XX para o século XXI. De um século, do último século, de 5.000 anos de organização, né, sociopolítica chamada patriarcal, onde o masculino encabeçava os valores que unia essa cultura, né? E que eu já disse na primeira gravação, da onde veio isso. Aqui, a Marie-Hélène agora vai falar dos sintomas da nossa época, segundo ela. E os sintomas da nossa época, ela diz, um dos sintomas, das características, se resume na seguinte frase: eu sou o que eu digo, eu sou o que eu digo. Isso é a leitura dela. E das pessoas que falam nas redes sociais. E aí ela fala assim: os egos funcionam assim nas redes sociais. Eu digo que, e o que digo tem importância, não importando a bobagem que seja. Olha, isso é o que ela diz. Isso existe? Existe. Sem dúvida, existe. Não estou contradizendo isso. Mas eu vejo um outro aspecto também. Por que dizer os egos se expressam, né, cada vez mais nas redes sociais, falando daquilo que eles não entendem, com uma posição, arrogância, vou dizer mais, certeza do que eles dizem. Olha só, essa é a definição do ego, por excelência. Então, ego, ele se toma pelo que ele mostra e pelo que as pessoas veem dele. Então, a gente, na verdade, aí eu pergunto assim, por que se diz, ou por que a Marie-Hélène diz os egos, né, a ascensão dos egos que se comunicam uns com os outros pelas potentes redes sociais, como ela diz, pela grande caixa de ressonância. E aí eu perguntei para mim mesma, mas por que ela fala egos e não sujeitos? Né? Sujeitos que se comunicam. Não são só egos, porque são, sem dúvida, mas só. Qual a diferença? O ego é aquele que ele, na verdade, tem certezas absolutas de que o mundo é o que ele acha que tem que ser, ou que é, ou que ele quer que seja, né? E é um tipo de loucura, né? O amor do apaixonado, essa pessoa, ela é maravilhosa. Pensa quando a gente se apaixona, a gente vê coisas na pessoa amada
que ela não tem. E os nossos amigos falam, oi, menos, não é isso que você está vendo. E a gente, louco de paixão. Aí, quando a gente fala de paixão, a gente aceita a palavra louco. Quando a gente fala de ego, a gente não aceita, mas é a mesma coisa. É um tipo de loucura, por isso se mata. Se mata, por quê? Porque o que é ego? O eu. Vou tirar o ego, que é a mesma coisa de eu. Ego, não se esqueçam, né? É eu em latim. Então, o eu, nosso eu, segundo Lacan, é a parte nossa de espelho, de projeção, onde a gente se vê lá, no espelho, no mundo. Então, é lá que a gente está. Então, é um tipo de loucura? É. Tipo assim, ó, você está fora da realidade, se enxerga, o mundo não é o que você está pensando, não. Então, isso é o eu se exprimindo. E a gente tem eu, e nós temos as nossas certezas. E o que é o sujeito? Sujeito, que a gente chama de dividido, é aquele que tem incertezas. É aquele que não sabe bem, será que é isso, será que não é? Aí eu fico pensando assim, nós somos as duas coisas, claro. Tem hora que a gente está funcionando mais no nosso eu, tem hora que a gente é um sujeito dividido, né? Cheio de dúvidas, de perguntas, e é isso aí. Então, agora, então eu coloco esse a mais no comentário da Maria Helena. E ela continua que essa ascensão desses eus remonta à invenção da imprensa. E eu acho maravilhoso, porque ela gosta de historicizar os fatos, e eu também adoro. A invenção da imprensa, gente, 1453, por aí, se eu estou bem lembrada, 1450 e pouco, e aí ela se lembra disso, né? Quando mais e mais pessoas começaram a poder ler o que estava escrito. E essa história, né, começaram a imprimir aquele panfletinho, entregar na porta das igrejas, nos lugares, e as pessoas... aí nasce o cristianismo, uma nova versão do cristianismo, que é o luteranismo, que deu origem ao protestantismo. E o que tem a ver com isso, né? Eu falo, o protestantismo, ele tem uma pegada de dar valor à terra, ao trabalho, ao sucesso, enquanto o catolicismo era uma valorização ao pecado, né? A vida após a morte, tudo aqui, nós éramos pecadores, a riqueza era errada, paradoxalmente, né? Não vamos falar da riqueza das pessoas que no catolicismo eram protegidas, e os próprios padres, bispos, principalmente, né? E toda aquela... E toda o luxo de Roma são os paradoxos. E por causa dessas inconsistências, havia muita insatisfação. Então, o protestantismo, qual é a grande questão? O que tem a ver isso que eu acabei de falar com hoje as pessoas se exprimindo? Porque começou a aumentar o poder de cada um ter uma informação que antes era só dos padres, dos mosteiros, nem tinha esse nome, né? Os religiosos que estudavam, ninguém mais tinha acesso ao conhecimento nessa fase. E aí o cidadão comum começa a ter acesso ao conhecimento e vai desenvolvendo a imprensa, livros sendo lidos, né? Não vamos nem falar desses livros lá mais na frente, século XIX, que as mulheres começaram a ler romances e começaram a querer mais da vida. Tudo isso está aí, ó a história. Então, ela fala assim, Maria Helena, e hoje acontece uma revolução parecida, que está em curso, que os computadores estão ligados às redes sociais, ligados, né? Então, e nós todos estamos em contato direto, sem cessar. E ela ainda diz, se desejamos ou não, estamos em comunicação com o mundo inteiro. Gente, estamos em comunicação com o mundo inteiro, pelas nossas telas, né? E cada um pode se exprimir no Instagram, no Facebook, onde cada eu pode dizer, eu digo que, eu penso que. E é interessante, porque aí ela diz, e é isso que incomoda, inclusive, os intelectuais, e eu não me considero nesse grupo dos intelectuais, sim, eu sou do grupo dos intelectuais, mas não dos intelectuais que acham que só eles
sabem que eles têm o poder de dizer, né, de comunicar algo que tenha valor. Por quê? Porque hoje as pessoas estudam, as pessoas se informam e as pessoas têm cérebro. E o nosso cérebro é para trocar uns com os outros, porque o que um vê, o outro não vê. É essa que é a ideia, não é? Tem uma classe privilegiada de sacerdotes e tem outra classe privilegiada de sacerdotes que vai salvar nossas almas, que vai nos ensinar, né? E outra classe, por exemplo, de pensadores que vão nos guiar. Não, todos pensamos. E eu penso dessa maneira. É essa a minha posição. E aí, ela diz assim, que nessa multiplicação dos eus, dos egos, dos eus, cada um vai pensando e se autoriza de si mesmo, pensando que o seu pensamento é individual, que não há nada de mais pessoal. Eu não sei se a pessoa pensa que ela que pensou tudo aquilo, ou ela aprendeu. Tanta gente na internet diz, eu aprendi isso com fulano dá referências de livro, pessoas, às vezes, simples. E aí, né, estou lembrando de uma mãe de um filho autista, que eu assisti várias palestras dela, falas dela dentro da casa dela, explicando como é que é a vida dela com o filho autista, passando para as pessoas informações importantes, informações que ela pegou lá com os médicos, livros que ela leu. Como que eu vou dizer que isso é um ego se expressando? Eu vou dizer que isso é um ser humano, um sujeito, entendeu? Que sofre na vida, que tem um problema, que achou muitas soluções, que quer passar para adiante, inclusive que fala, olha, você vai achar a sua solução, não é verdade acabada, cada um procura o seu jeito. Muita gente na internet desse jeito, muita gente que não é, entendeu, o dono da verdade. Mas dono da verdade sempre teve, em todas as categorias, né? Aquelas pessoas que estão funcionando dentro de uma posição egóica, de um eu que se acha o rei do mundo ainda, que não foi, segundo a linguagem da psicanálise antiga, castrado, não, que não foi separado do pensamento de onipotência, para poder entender, olha, eu só sou mais um, eu sou importante? Sou, mas eu também só sou mais um, essas duas posições, né? Ah, que beleza. Mas, enfim, aí ela fica indignada, né, com essa coisa deles expressarem, dizendo, né, esses egos, esses eus, sem preparo, cada um participa da difusão de opinião, ela fala. E aí eu digo, o que antes, essa difusão de opinião era só por especialistas. Aí ela diz, e essas opiniões que antes precisavam passar por canais muito mais estreitos e muito mais vigiados. É isso que é diferente, e é isso que dá raiva. Porque antes um doutor fulano de tal, vai falar aqui sobre autismo, por exemplo, pegar esse exemplo. E aí ele estudou na universidade tal, fez pós-graduação aonde, entendeu? Então ele pode falar, né? E os canais que esse doutor passou, fazer um doutorado, entendeu? Muitas vezes com um orientando que impôs a ele um tema que ele não queria. Por quê? Porque esse orientando domina esse tema e o outro. Eram canais estreitos para dizer se tem DR ou se tem tal posição, pode falar, se não tem. Então, os canais não são, eles se alargaram, sim. E aí ela dizendo, eram muito mais estreitos e vigiados. Era isso. Então, o especialista pode falar, olha o que a rede, né, de comunicação entre os seres humanos comuns está fazendo. Né? Por quê? Porque dá poder a cada um de falar. E depois, e o que a gente vai vendo assim, mas aí, como o bispo Macedo começou lá atrás, né? Eu sou bispo sem ser bispo. E aí a pessoa sustenta ou não sustenta aquilo que ela propõe. O mundo está cheio de perversos, sim, sempre esteve. Os mais escondidos, talvez eles sejam mais evidentes. Razão pela qual a gente precisa, cada um de nós, ser muito mais preparado para fugir das armadilhas, para se proteger. Ao invés de buscar proteção em outra pessoa, é com você mesma.
é com você mesmo. A gente vai aprender, nossa, mas como que eu vou fazer? Entendeu? Eu antes ia lá me benzer para a benzedora me dar proteção, ou eu ia conversar com mesmo os psis. A maneira que se buscava um psi era para ser protegido, é para ser... A gente procura, eu não procuro um arquiteta para poder pensar minha casa comigo? Sim, claro. Eu pago porque eu acredito que ela tenha muito mais do que eu, mas eu também tenho. Mas eu também vou falar, eu não quero isso na minha casa, não gosto daquilo. Então, gente, o saber é muito mais disseminado. E essa coisa de ouvir podcast, de essas informações, isso tudo está mudando muito as relações. E aí, mas a Marie-Hélène, ela diz também que a psicanálise ela sempre valorizou o que o outro falou. Olha só, e eu achei lindo nela que ela disse isso. Ela falou assim, eu estou muito à vontade como psicanalista desses eus todos se exprimindo na internet, porque a gente escuta a posição do sujeito, escuta, para ajudar as pessoas a sair, né, desse eucentrismo, vamos pensar assim, dessa loucura de se ver no mundo, de achar que o mundo é o que a pessoa vê e acha que é, né? Todos os julgamentos que ela faz são os corretos. Ela não tem erro, ela não erra, ela, né? O espelho dela é perfeito. Então, então nesse sentido que a psicanálise escuta eu se exprimindo para ajudá-lo a se colocar no mundo, e eu digo assim, mais como uma posição de objeto no mundo, mas não um objeto desvalorizado. Nossa, um objeto, não, um objeto único de arte, que não é perfeito, e arte, quando eu falo, é arte moderna, né? Se quiserem, pós-moderna, que cada um de nós é um objeto no mundo, um objeto único, com tudo que a gente é, de bonito, de feio, de bom, de ruim. E, para terminar, ela fala que outra grande modificação ela fala de questões do gênero, mas eu vou preferir, para não ficar nessa coisa só do sexual, dizer as questões do múltiplo. Então, nós estamos numa cultura, a gente está vindo de uma cultura patriarcal que era binária, homem e mulher, certo, errado, feio ou bonito, era ou você é homem ou você é mulher, ou você é feio ou você é bonito, ou você é inteligente ou você é burro. Nós estamos, ai, que libertação, colhendo, né, o que os iluministas pensaram, o que, eu estou pensando, Leonardo da Vinci, tanta gente foi construindo isso para que o ser humano pudesse viver nessa dignidade que a gente vive hoje. Ele fala assim, nossa, Luciana, está louca, esse mundo do jeito que está, ela está falando de dignidade. Eu estou falando de um aspecto, né? Tem pobreza, tem guerra, tem muita coisa ruim, mas nós, como cultura, né, nós acedemos a uma condição de acolher essa maneira de pensar o humano, que é o ser humano é múltiplo. Então, às vezes, eu estou mais na posição masculina, às vezes mais na posição feminina, e às vezes eu estou bonita, às vezes eu estou feia, às vezes sou mais ou menos 80%, 60%, 50%, 20%. A gente vai, né, se deslocando entre esses dois extremos, inteligente e burro. Antigamente a pessoa pensava, então se eu sou inteligente, ela sofria, porque ela tinha que ser sempre inteligente, ela está num grupo, ela tem que mostrar uma frase inteligente. Não, às vezes a gente é inteligente, às vezes a gente é tão burrinho, depende da hora, do lugar, do tema, às vezes a gente é mais ou menos burro, mas entre inteligente e burro, a gente tem múltiplas posições, determinadas por um novo GPS, que não é mais uma bússola, que mostra só um rumo de orientação, né? de referência. Não, nós nos referenciamos num contexto múltiplo e nos damos o direito de sermos múltiplos, que é o que o ser humano, no fundo, é, né? E aí, essa categoria dos múltiplos, ela... a Marie-Hélène faz uma referência a um grupo
que tem na internet, que eu ainda não consegui achar, parece que o nome é Substract Reads, mas eu fico devendo, mas que ele tem a sigla DEI, que é Diversity, Equality, Inclusion. Se a gente pensar de inclusion, poder incluir o múltiplo que nós estamos falando, não importa que múltiplo, faz parte. Ah, não, entre o burro e o inteligente, um monte de gradações. E cada um pode ser muito inteligente em um determinado momento, situação, tema, e muito burrinho na outra. E aí ela fala, é interessante, equality, mas o ser humano não é igual. E aí eu ouço isso como, né, eu leio isso como uma igualdade de respeito. A gente respeita a pessoa como um ser humano. E ser humano é ser humano. E diversity, de poder abrigar a diversidade. E, para terminar, uma frase que eu assino 1000 vezes embaixo e que eu acredito, e que ela fala, uma nova maneira de funcionar juntos. Esse grupo, ele traz essa bandeira. Há uma nova maneira de funcionarmos juntos. Essa, para mim, hoje, se a gente pode chamar isso de verdade, a maior verdade do século XXI é que a gente está descobrindo que a gente pode funcionar juntos de maneira muito, muito eficaz, em que traga benefício para todo mundo. E o que eu estou falando não é um absurdo, porque antes a ideia era sempre assim: se juntasse dois, um estava ganhando, o outro estava perdendo. Para eu ter vantagem, o outro tinha que ser passado para trás. E hoje, quando fala ganhar, ganhar, tem ganhadores, ganham, ganham, a gente fala, eu ganho e você também. Nós somos dois, mas não tem que... A gente descobre pontos. E antes, um grupo, quando se reunia, era aquele tititi de olhar, de falar, um falar mal do outro, e botar o pezinho para derrubar, para eu parecer mais. Antes, os grupos de pesquisa, gente, os grupos de pesquisa no mundo, cada um era segredo, e o que eles estavam pesquisando, o que eles tinham descoberto. Olha o que aconteceu com o Covid, e continua, e já vinha acontecendo. Os grupos, eles abrem a pesquisa deles. Por quê? Porque todos ganham. Talvez eles não sejam os que vão ter o nome e vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Ciência, de Medicina, de sei lá o quê. Não, mas, para mim, essa é a maior riqueza. Então, eu vou tirar a palavra, verdade, mas no sentido assim, aquilo que está valendo, que funciona e que é eu acho que o nosso maior tesouro, essa descoberta de que a gente pode funcionar juntos na nossa diferença.